JoJo's Bizarre Adventure e Demon Slayer. Duas histórias completamente diferentes, com enredos diferentes e personagens diferentes. Mas o que essas duas obras têm em comum? O que os dois protagonistas, o Jojo, cada um de cada geração, e Tanjiro, têm em comum? Isso é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Bom, vocês sabem aqui que no canal a gente costuma verificar narrativas e personagens. E verificando essas duas obras bem diferentes, eu consegui identificar ali um ponto de semelhança. Mas não é qualquer ponto de semelhançazinha, qualquer não. É uma coisa muito interessante e fundamental nas duas obras. Nós vamos ver o que é isso aqui agora, mas antes, dá aquela ajuda de sempre, deixando seu like, deixando sua inscrição. Conto com vocês e vamos lá. Vou começar então contextualizando a história das duas obras, para depois mostrar essa semelhança aí. E também lembrando que eu costumo me basear no anime, que é a obra de maior abrangência, se comparado com o mangá. Então vamos começar com Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer. A proposta ali da obra, é claro, como uma obra shonen, tem muita ação, voltado mais ao público jovem, mas é interessante em Demon Slayer a pegada dele, que é uma coisa assim mais filosófica, uma coisa que remete mais à cultura japonesa. Então esse é um aspecto muito interessante dessa obra. Também, como de costume, fazendo uma associação à jornada do herói, nós temos o protagonista, que se chama Tanjiro Kamado. Começando pelo mundo comum dele. Quem é Tanjiro? Ele é um rapaz que vive com a sua mãe e com seus irmãos nas montanhas. Eles têm uma vida simples e, em determinado momento, Tanjiro vai fazer o que é de costume: descer a montanha, ir para o vilarejo próximo e vender carvão. Ele começa fazendo isso no primeiro episódio. Quando ele retorna, já está anoitecendo, um senhor que ele conhece, que mora em uma cabana que fica no caminho, diz que é perigoso ele andar à noite. Então o convida a fazer uma refeição e dormir ali na casa dele. Tanjiro assim faz e pouco antes, assim, durante a refeição, esse senhor comenta com Tanjiro que o perigo que se tem de andar pela noite são os Onis, que são criaturas do folclore japonês, São como se fossem demônios. Tanjiro não leva muito a sério essa história, mas passa a noite lá. De manhã ele continua a sua caminhada. Quando chega até a sua casa, ele verifica que estão todos mortos. A única sobrevivente é sua irmã, Nezuko. Tanjiro então pega sua irmã e começa a levar nos braços para tentar atendimento médico a ela, porque ela está ferida, mas ainda está viva. Ocorre que ele verifica que a sua irmã ela acorda e começa a atacá-lo, tá? Meio como se fosse fora de si. Aparece então um rapaz que se chama Gyu Tomioka. Ele se apresenta como um caçador de Onis e fala que a irmã dele, Nezuko, se transformou em um Oni. E eles têm aquela discussão, o Tomioka quer matá-la e Tanjiro não quer deixar e tal. Ocorre que Nezuko consegue, de certa forma, se controlar, mesmo sendo uma Oni. Tomioka então resolve
vamos dizer assim, dá uma ajuda a Tanjiro. Ele encaminha os dois, né, ao seu mestre para que ele assim treine para ser um caçador de Oni como ele. E assim, quem sabe, vencendo Onis, ele também consiga descobrir de alguma forma a cura para sua irmã Nezuko. Tanjiro então treina com Sakonji Urokodaki, que foi o mestre que Tomioka indicou, e ele, depois de algum tempo de treinamento e um teste, ele se torna um caçador de Onis. E ele então sai nessa busca da questão da cura para Nezuko, enfrentando vários Onis pelo caminho. A ruptura foi o momento em que Nezuko se transformou numa Oni, sua família foi morta, e o chamado para a aventura é essa busca de Tanjiro pela cura de Nezuko. É interessante reparar nessa história em si que Tanjiro é um rapaz muito bondoso, um rapaz inteligente, e ele passa o ideal de um jovem japonês, vamos dizer assim. Ele é a figura assim de um rapaz, vamos dizer assim, que ilustra muito bem o melhor da cultura japonesa. E tem muita questão filosófica envolvida, então ele é um anime bem interessante, bem diferente, mas mesmo assim não deixa de ter ação como todo shonen tem. Agora, mudando da água para o vinho, nós temos JoJo's Bizarre Adventure. Como o próprio nome diz, o Jojo, que é o protagonista, ele participa de aventuras bizarras. Realmente são coisas assim muito inusitadas que acontecem nas histórias de Jojo. E é interessante reparar também que Jojo é um apelido, mas não é de uma pessoa específica. O Jojo não é uma pessoa só. São várias pessoas, vários membros da família Joestar, que a gente acompanha a história deles de combate na luta contra o mal por várias gerações. O primeiro Jojo que aparece na primeira temporada é o Jonathan Joestar. Então, Jojo. O segundo, por exemplo, que a gente acompanha a história é o Joseph Joestar. E assim por diante. Então, os Jojos são várias pessoas diferentes, são vários protagonistas em temporadas diferentes, em épocas diferentes, mas todos membros dessa família Joestar, sempre combatendo o mal. E como eu falei, assim, num primeiro momento, a única semelhança que a gente tem com Demon Slayer seria o fato dos dois serem animes shonen, mas é muito diferente. Enquanto se tem aquela questão filosófica, uma coisa mais, vamos dizer assim, poética, vamos colocar assim, Jojo é o contrário, uma coisa, como o próprio nome diz, é bizarro, são coisas, são cenas muito diferentes, são situações muito diferentes que acontecem ali naquele anime, naquela história. Então, nós temos, no primeiro momento, essa visão. Vou contar aqui o início da história de Jojo, né, a primeira temporada. Como adiantei, todos os protagonistas são da família Joestar. Então nos é apresentado Jonathan Joestar, filho de uma pessoa muito rica chamada George Joestar. Por motivos de, vamos dizer assim, uma dívida de gratidão que ele tinha com uma família mais pobre, ele acaba adotando um rapaz chamado Dio Brando. E esse rapaz, ele vive ali junto com George e Jonathan, na mesma mansão, né? E George se propõe a tratá-lo como um filho. Só que Dio, desde jovem, se mostrou uma pessoa má, uma pessoa interesseira. Desde cedo ele já queria, ele não queria viver como irmão de Jonathan, ele queria tomar toda aquela fortuna da família Joestar para ele. Ele sempre teve essa índole ruim. E no primeiro momento ele
entrou em conflito, bateu de frente com o Jonathan e estava meio que caindo a máscara dele. Ele resolveu contornar a situação, resolveu se fazer de amigo de Jonathan para mais à frente poder dar um golpe na família. Quando o Jojo e o Dio eles se tornam adultos, Dio então começa seu plano. Ele começa a envenenar aos poucos o seu pai adotivo George. Só que ele é descoberto. E quando ele está encurralado para ser preso, ele se utiliza de um artefato que existia na casa dos Joestar, que na verdade o pessoal não sabia para que servia. Mas Dio, logo após descobrir sobre a função daquele artefato, ele se encontra encurralado. Esse artefato é a Máscara de Pedra. Dio havia descoberto que se usasse a Máscara de Pedra, ele poderia se transformar num vampiro. E quando a polícia o encurralou, assim ele fez. Ele usou a máscara, se tornou um vampiro e pôde receber tiros dos policiais e tudo mais. E houve um embate ali naquele momento. Ele mata George e o Jonathan começa a brigar com ele, lutar com ele. Há um incêndio na mansão e aparentemente, no primeiro momento, parece que Dio morreu. Mas não foi isso que aconteceu. Depois a gente descobre que Dio ainda está vivo, na verdade morto-vivo, porque ele se tornou um vampiro. Nesse momento em que Jonathan acabou de perder o pai dele, aparece diante dele uma pessoa chamada William Antônio Zeppeli. E esse senhor Zeppeli, ele informa a Jonathan que ele caça vampiros pelo mundo, utilizando uma técnica especial que foi passada para ele. E ele se propõe a ensinar a Jonathan para que assim eles possam vencer o Dio e os vampiros que possam aparecer pelo caminho. Quero lembrar aqui a vocês, amigos, que vocês podem adquirir produtos pelos melhores preços na loja virtual Network Nerd. Nós temos todos os departamentos lá. Não percam as promoções. Também quero deixar um recado aqui para vocês que editam conteúdos digitais e utilizam o Canva. Vocês precisam conhecer o curso PhotoCanva. Com o curso PhotoCanva, vocês vão poder utilizar ao máximo o potencial do Canva. São 18 módulos, é o curso mais completo do mercado e com preço super acessível. Não deixe de conferir aqui na descrição o link com o site promocional, onde há todas as informações sem compromisso. Não percam! Bom, depois dessa rápida explanação sobre as duas obras, vocês devem estar se perguntando, são contextos bem diferentes. Talvez a única semelhança entre os dois seja que eles combatem o mal. Não é só essa semelhança. E vou além. Por mais diferente que sejam as obras, o interessante é que a técnica em que os dois protagonistas e os personagens, vamos dizer assim, os mocinhos das duas obras usam, são muito semelhantes. Elas utilizam o mesmo princípio, que é o princípio da respiração. Nas duas obras, se fala que quando se tem uma técnica apropriada de respiração, esse ar, essa respiração, ela é otimizada e com isso todas as células recebem a oxigenação e começam a funcionar melhor e aumentam o potencial do corpo daquela pessoa que está respirando daquela maneira diferenciada. Então, as duas técnicas elas se baseiam nesse princípio, tanto em Demon Slayer quanto em Jojo. Em Demon Slayer já é bem mais óbvio essa questão. O nome de todas as técnicas que os personagens, os caçadores de Onis usam, se chama respiração de alguma coisa. Tanjiro, por exemplo, inicia com a respiração da água. Zenitsu, por exemplo, ele tem a respiração do trovão. A base de todas as técnicas é a respiração.
só que eles adicionam elementos às técnicas deles, elementos diferentes, de acordo com o treinamento deles, mas todos eles têm como base a respiração. E o que acontece em Jojo? Bom, mais adiante, a técnica até muda, eles mudam, mas Jojo muda muita coisa, mas esse primeiro início aí, pelo menos com as 2 primeiras temporadas, os 2 primeiros Jojos, é o Jonathan e depois o Joseph, eles usam a técnica chamada Ramon. Zeppeli, né? Ele é quem introduz essa ideia do Ramon, no caso ali para Jonathan, o primeiro Jojo. É a mesma questão, é uma respiração diferenciada que otimiza as funções do corpo. E aí ele consegue, vamos dizer assim, manifestar um poder na hora de ativar os seus golpes, né? E com isso ele pode combater no caso dos vampiros, né? Que são da obra de Jojo. Essa técnica de respiração que ativa propriedades sobre-humanas para os usuários tem mais coisas em comum, que é o seguinte: o treinamento. Em Demon Slayer, Tanjiro, né, assim como outros personagens, eles fazem parte de uma equipe, né, de um grupo de caçadores de Onis. E esse grupo, né, essa entidade, eles têm alguns mestres que ensinam, né, essas técnicas para pessoas que querem se candidatar a ser caçadores de Onis. Depois de obter o treinamento, eles fazem um teste e, passando no teste, se tornam, enfim, caçadores de Oni. De forma análoga, em Jojo, existe um grande clã do Ramon. Esse clã tem templos espalhados em todo o mundo para ensinar as técnicas do Ramon aos usuários para que eles possam assim combater vampiros ao redor do mundo. Então isso é uma outra semelhança, a questão da forma como é ensinada essas técnicas. E também interessante reparar a questão dos inimigos. Tanto os Onis quanto os vampiros, eles morrem em contato com a luz do sol. Também é outro fator interessante. Mas, sobretudo, o que é fundamental, a semelhança fundamental entre os dois animes é a técnica em que os protagonistas e outros personagens também utilizam é muito semelhante. A base delas é idêntica, a respiração. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram desse formato? Comentem aí embaixo. E também, vocês querem que eu traga mais vídeos de Jojo ou então de Demon Slayer? Também deixem aqui os seus comentários. E por favor, como sempre eu peço, para a gente continuar crescendo aqui no canal, eu peço que deixem o seu like e se inscrevam se não forem inscritos. Desde já, eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.